Boa noite. Nós pedimos a Jesus que nos ampare nessa noite, nos trazendo toda a luz do seu Evangelho, a proteção do seu amor, e que os bons espíritos possam nos inspirar, nos fortalecer e nos apontar os melhores caminhos para que nós possamos viver as nossas vidas da melhor forma possível. Que a paz de Jesus, o amor de Deus estejam sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, meu nome é Wilson. Nós gostaríamos de conversar hoje sobre um tema que é muito importante, que é sobre o que nós somos, né? E como nós estamos em um trabalho direcionado à doutrina espírita, um trabalho que nós realizamos dentro das diretrizes da doutrina espírita, das suas orientações, facilmente nós poderíamos imaginar que essa pergunta, o que nós somos, seria facilmente respondida com a expressão nós somos espíritos. E é verdade, nós todos somos espíritos. O princípio que nos anima, a essência que nos anima é uma essência infinita. Ela tem um princípio, em determinado momento em que nós somos criados, mas ela não tem fim. Nós costumamos dizer que essa é a diferença entre nós, uma das diferenças, a mais básica de todas entre nós e Deus, é que Deus é eterno, existe de todo sempre, não foi criado, né? Existiu sempre e existirá para sempre. Deus é absoluto. Nós, no entanto, somos suas criações, somos suas criaturas. Fomos criados em um determinado momento e existiremos para todo sempre. Temos uma criação, temos um início, mas não temos um fim. E enquanto espíritos, a doutrina espírita nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de percorrer todas as escalas da, da evolução até o momento em que atinjamos a perfeição. Essa escala percorre todos os caminhos de desenvolvimento das nossas potencialidades, sejam as da intelectualidade, sejam as da moralidade, sejam as que começam no instinto e que se desenvolvem nos pontos mais altos do sentimento. E nós vamos estagiando em experiências que se colocam nas oportunidades que nos são dadas através da bênção da reencarnação. E reencarnamos enquanto haja necessidade de reencarnar. Em vários mundos, em vários pontos, em várias situações físicas, econômicas, sociais, em situações as mais diferentes possíveis, enquanto hajam oportunidades para aprendizado em todas essas situações. Mas a expressão que diz que somos espíritos se coloca naquilo que nós somos de essência, mas nós não podemos esquecer que o espírito, como dissemos, como diz a doutrina espírita, precisa passar por estágios diferentes de aprendizado. E esses estágios, eles se dão dentro da encarnação. Analisando isso, Kardec tem a oportunidade de dizer na obra O que é o Espiritismo, uma obra básica, bastante simples e direta, que explica os princípios básicos da doutrina espírita, que pode-se dizer que a alma é um ser simples, é o ser essencial, que o espírito é um ser duplo, porque se compõe da essência e do revestimento, do envoltório que o acompanha sempre, que se transmuta, que se evolui, que se depura também, esse envoltório que nós chamamos de perispírito ou corpo espiritual. Mas que o homem é um ser triplo, segundo Kardec, porque o homem é composto pela essência, pelo espírito, né, e o seu perispírito e o corpo físico. Então é importante nós prestarmos atenção a isso, porque muitas vezes nós queremos colocar dois sistemas diferentes.
Quando nós somos materialistas ao extremo, nós costumamos dizer que a alma é um sonho, é uma quimera, é uma fantasia, que a alma não existe, que tudo que existe é aquilo que pode ser tocado, tudo aquilo que é tangível. Ou quando nós somos, por demais, voltados à questão da espiritualidade, nós procuramos negar a necessidade, toda a necessidade do corpo. E há aqueles que vivem segundo tão somente aquilo que se chama de necessidades da alma e negam a si mesmos todas as oportunidades que a existência física, que o corpo físico oferece. Não só as oportunidades, mas também as necessidades. Esse é o sistema dos ascetas, aqueles eh, que procuram negar as necessidades e os prazeres do corpo. Existe a necessidade de que nós tenhamos um equilíbrio entre as duas coisas, de tal sorte que Jesus, em uma das suas orientações mais famosas, nos diz: cuidai do vosso corpo e da vossa alma. Porque nós precisamos nos entender como seres integrais, enquanto homens. Enquanto estamos estagiando no plano físico, nós temos necessidades do corpo físico. Nós precisamos desse instrumento para que possamos desenvolver todas as atividades que nos proporcionam as experiências. É no corpo físico que nós relacionamos os nossos trabalhos, o aprendizado que o trabalho nos proporciona. É no corpo físico que nós temos a oportunidade da convivência em sociedade, nas mais diversas formas, nas mais diversas ideias, nos mais diversos pensamentos. É no corpo físico que nós temos a bênção e a oportunidade do esquecimento quando da reencarnação. Então, o corpo físico para nós deve ser entendido como um templo, como uma oficina, deve ser entendido como uma oportunidade de escola e uma oportunidade de aprendizado. E deve, assim, dessa forma, ser muito bem compreendido, muito bem tratado e muito bem cuidado. E não apenas a alma, como nós muitas vezes pensamos. Se nós somos almas, se nós somos espíritos jornadeando em uma experiência carnal, o que importa, acima e sobretudo, é a alma. E é verdade, o mais importante é a alma. Mas nós não podemos esquecer que toda a experiência da alma encarnada, do espírito encarnado, se dá através do corpo físico que nós vestimos. Daí a importância de a ele prestarmos atenção. Porque as desorganizações, os desequilíbrios do corpo físico afetam igualmente o espírito que nós somos. Assim como os desequilíbrios todos do espírito acabam também interferindo no corpo físico. Isso se dá de tal sorte que é uma história muito bonita que nos conta que Francisco de Assis, o conhecido Santo de Assis, depois de uma vida toda dedicada ao trabalho, aos sofredores, aos necessitados, tem a oportunidade de, no momento do seu desencarne, quando recebido do outro lado, saindo do corpo físico, deixando de lado o corpo físico que o acompanhara por tanto tempo, e sendo recebido pela espiritualidade, uma grande quantidade de espíritos que o aguardava para homenagear e agradecer, pede um instante a sós com o corpo que o abrigara durante tanto tempo. E vai sozinho até o corpo, faz uma prece ao corpo, agradece ao corpo e despede-se beijando o corpo. Tal era o respeito que tinha pelo seu corpo físico. Aí a necessidade de nós entendermos também a necessidade de respeitarmos esse abrigo que nos serve, este templo que nos abriga, esse instrumento
que nos possibilita todas as experiências e nos possibilita também, acima de tudo, a possibilidade de evolução e de aprendizado. Necessário nós entendermos da verdade de prestarmos atenção às necessidades do corpo e às necessidades mais variadas. As necessidades que façam bem também ao espírito. Porque muitas vezes nós julgamos que as necessidades do corpo sejam tão somente aquelas necessidades que digam respeito aos prazeres, à satisfação mais íntima de todos os nossos gozos, de todas as nossas felicidades. E muitas vezes nós nos dobramos diante desse servo, que é o servo do Espírito, que por vezes acaba por se tornar um tirano do Espírito a quem deveria servir. Aí, por vezes, nós nos perdemos, porque não percebemos que, enquanto servo do corpo, o Espírito deve colocar-se como um instrumento para que nós possamos alcançar e despertar todas as virtudes que nós necessitamos. E muitas vezes acabamos nos perdendo tão somente vendo as necessidades que o corpo tem e esquecidos que o corpo é um instrumento que deve atender às oportunidades que nos são buscadas, né? Que são buscadas pelo Espírito. Importante esse equilíbrio, importante essa consciência de entendermos que, enquanto espíritos que nós somos, existe a necessidade de estarmos vivenciando as experiências do mundo material através de um instrumento material, que é o nosso corpo físico. Por isso, a colocação de Jesus: cuidai do nosso corpo, porque por muitas vezes tudo o que afeta o nosso corpo afeta também o espírito, e aquilo que afeta o espírito afeta também o corpo. Necessário que nós entendamos em nós mesmos, segundo aquilo que diz Kardec, enquanto seres trinos, compostos principalmente e essencialmente pelo Espírito, que é o Senhor das ações e das vontades, é o Senhor dos direcionamentos, um perispírito, que é um instrumento, o intermediário, o elo de ligação entre o espírito, e por último, o corpo físico, que é um instrumento de ação desse. Então, que nós possamos ter o equilíbrio sempre de nos colocarmos nos entendendo e entendendo que tudo o que nós fazemos no nosso corpo físico acaba refletindo no nosso espírito, e tudo que nós fazemos no nosso espírito acaba refletindo também no corpo físico. O lembrete é esse, é simples, mas é um chamado importante de Jesus, porque nós muitas vezes acabamos não percebendo essa necessidade. Que a paz de Jesus esteja conosco, que os bons espíritos nos auxiliem, nos amparem, nos apontem os caminhos hoje e sempre. E que a paz de Jesus, que o amor de Deus estejam sempre conosco. Que assim seja.